Seja bem-vindo ao canal Física com Bier e no vídeo de hoje vamos resolver esse exercício que aparece na sua tela e que diz o seguinte. Na figura, a corda ideal suporta um homem pendurado num ponto equidistante dos dois apoios, A1 e A2, a uma certa altura do solo, formando um ângulo de 120 graus. A razão T sobre P entre as intensidades da tensão na corda T e do peso do homem P correspondem a... A figura é essa. Aqui nós trocamos o homem pelo bloco. O que eles querem aqui? Eles querem T sobre P. Observando o sistema, podemos notar que o sistema está em equilíbrio estático. O que diz a condição de equilíbrio estático? A condição de equilíbrio estático diz que a resultante das forças em X tem que ser igual a zero e a resultante das forças em Y também tem que ser igual a zero. Mas vamos a isso. Primeiro temos que representar as forças que atuam no eixo X e representar as forças que atuam no eixo Y. Fazendo isso, teremos o seguinte caso. Aqui o que é que fizemos? Decompomos esse T em T1x e em T1y. Aqui também ficamos com o quê? Com T2x, T2y. Mas quantas forças temos no eixo X? Apenas duas forças, que é T1x e T2y. Então, qual é a resultante dessas forças? Vamos ficar com o quê? Menos T2x. Isso tem que ser igual a zero. No eixo Y, quantas forças temos? Temos três forças. É o peso T1y e T2y. Então, o que é que vamos fazer? T1y e T2y são no mesmo sentido. Então, vamos somar T1y mais T2y menos o que? O peso, porque está no sentido contrário. Menos o peso tem que ser igual a zero. Já respeitamos o que é a condição de equilíbrio estático. Eles estão a dizer que o ângulo esse é de 120. Mas o que é que nós fizemos aqui? Dividimos o ângulo em 60 a 60. Que somando 60 a 60 vai dar 120. T2y para o nosso ângulo é o quê? É cateto o quê? Adjacente do nosso ângulo. Vamos usar o cosseno. Cosseno de alfa tem que ser igual ao quê? A cateto o quê? Adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente que é o quê? T2y. Então ficaremos com T2y sobre hipotenusa, que é o quê? Que é T2. Então vamos ficar com T2y tem que ser igual ao que? A T2 cosseno de alfa. Para o caso de T1y, também para o nosso ângulo é cateto o quê? É cateto adjacente. Então ficaremos com o quê? Com cosseno de alfa tem que ser igual ao quê? A T1y sobre T1. Isso vamos ficar com o quê? Com T1y igual ao quê? A T1 vezes o cosseno de alfa. Nós sabemos que o alfa é de 60 graus. Conforme podemos ver na nossa figura, esse ângulo aqui é igual a esse. E esse ângulo aqui é o mesmo com esse. Então, podemos concluir o quê? Podemos concluir que T1 é igual a T2. T1 é igual ao quê? A T2, que isso tudo é igual a T. Ao invés de usarmos T1 ou T2, vamos colocar apenas o T. Então, vamos voltar a essa nossa expressão aqui. Vamos dizer o quê? Vamos dizer que T, esse T1, podemos continuar a escrever T1 mais T2y menos o peso tem que ser igual a zero. O que é que nós sabemos sobre T1y? É T1 cosseno de alfa. Então, vamos dizer o quê? Que T1 vezes o cosseno de alfa mais T2y é T2 cosseno de alfa. Então, vamos ficar com T2 vezes o cosseno de alfa menos o peso tem que ser igual a zero. O que é que nós dissemos aqui? Dissemos que T1 é igual a T2 e isso tudo é igual a T. Então, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com T vezes o cosseno de alfa. No lugar de T1, vamos colocar o próprio T vezes o cosseno de alfa mais T vezes o cosseno de alfa. No lugar de T2, vamos colocar T vezes o cosseno de alfa menos o peso. Isso tem que ser igual a zero. 2T vezes o cosseno de alfa. 2T vezes o cosseno de alfa menos o peso tem que ser igual a zero. Então, podemos levar esse peso para o segundo membro. Ficaremos com o quê? Ficaremos com 2T vezes o cosseno de alfa
tem que ser igual a peso. Então, continuar. Cosseno de alfa, onde alfa é 60 graus. Então, cosseno de 60 graus dá o quê? Dá 1 sobre 2. Com 2 vezes o t vezes 1 sobre 2, que é cosseno do quê? Do nosso alfa. Tem que ser igual a peso. Então, vamos ficar com o quê? Com 2 vezes o t sobre 2 é igual a p. Onde vamos tirar o quê? 2, simplificar 2 com 2, ficaremos apenas com t igual a peso. A razão de t sobre p é igual a 1. Olhando as nossas opções, podemos concluir que a opção certa é C. Então, inscreva-se no canal se tiver gostado desse vídeo, ative o sininho de notificações e muito obrigado.